E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, aprendizagem corporativa pra valer. Nessa nova temporada, nós estamos falando sobre como a gente consegue ampliar o processo de aprendizagem nas empresas. Dessa vez sem Amanda Costa, Alberto Reutemann aqui com vocês. E aqui, Febragato. Anderson Barros aqui com vocês e mais um convidado especial. Ei, Seja muito bem-vinda, Elka. Bem-vinda, Elka. O Alberto fala mais dela. Elka, gerente sênior de recursos humanos de educação corporativa do Banco Bradesco e hoje respondendo pela Unibrad, que é a Universidade Corporativa do Bradesco. Bem-vinda, Elka, que alegria. Muito obrigada, é um enorme prazer estar aqui com vocês, Escola do Caos. Ei. E eu tô aqui pra gente interagir, compartilhar um pouco mais de conhecimento, que é o que a gente mais faz, né? E hoje nós vamos falar, Universidade Corporativa, toda empresa pode ter uma? Roda a vinheta! Depois da vinheta. Bora começar esse episódio, tá todo mundo ansioso. Elka, vamos começar. Bradesco tem Unibrad, uma das maiores universidades corporativas do planeta. Começa contando pra gente. Toda empresa pode ter uma universidade corporativa. O que é uma universidade corporativa, Elka? Bom, vamos lá, eu vou começar a falar um pouco do Bradesco, né? Falar de educação para o Bradesco é remeter aos primórdios dele, né? Desde a sua criação existe a Fundação Bradesco, em que fala sobre educação e a importância da educação para essa organização. Quando foi criado, o fundador, ele viu como importante sempre capacitar e sempre treinar os profissionais para alavancar as suas carreiras. Até então, era um banco de carreira em que, para você crescer na sua carreira, você fazia os treinamentos, as capacitações e ali você crescia. Até tem uma história bastante interessante em que, há muito tempo atrás, o fundador, ele foi comprar um helicóptero. E aí, para comprar um helicóptero, precisava, obviamente, de um piloto. E aí ele colocou lá na intranet da época, quem quer ser piloto? E aí o bancário se foi treinado para ser um piloto de helicóptero. Eu certamente Então, queria fazer isso. para mostrar a importância disso e como toda a capacitação foi feita ali. Então, existiu, na época, né, um centro de treinamento para os profissionais, depois isso se transformou em departamento de treinamento, e até em 2003, quando nós criamos a Universidade Corporativa Bradesco. E o que foi isso? Foi costurar as diversas capacitações, os diversos cursos que a gente tinha e colocar de acordo com a estratégia da organização. Então, o que é uma universidade hoje? O que se faz com isso? É linkar com a estratégia da organização, o planejamento, o que se espera, os valores, para formar os profissionais de acordo com aquilo, do que aquilo que a própria organização espera para um futuro e para o presente. Então, é isso que hoje universidades corporativas fazem. Está diretamente ligado. Com o antigo departamento de treinamento, se fazia muitos treinamentos, era uma coisa super conceituada, mas era cada departamento olhando para o seu, né? Cada área olhando para o seu ali, né? o seu entorno, exatamente, seu umbigo. E quando se criou uma universidade, começou a se falar de uma forma mais única, né? Não estamos falando para uma área exclusiva, a gente está falando de uma forma geral, única para toda a organização. E para a criação, não foi uma coisa que foi tirada apenas da cabeça das pessoas que estavam ali nesse projeto. Foram feitas várias entrevistas com diversos executivos, com o presidente da organização, falando o que se espera de uma organização, dessa organização daqui para frente. Qual é a estratégia que vai ser criada a partir de então, para ser criado as soluções de aprendizagem de acordo com aquilo que estava sendo previsto, do que estava sendo desenhado. A estratégia. Ou seja, os funcionários estão muito próximos daquilo que se espera dele para trazer resultados para uma organização. Né? Então, a universidade, ela nada mais é do que está ligado o aprendizado com a estratégia. Ou seja, a gente está falando muito, né, e eu fazendo aqui a devida interpretação do que você está dizendo, Elka, de governança, inclusive, né? Porque você sai de um sistema em que antes as áreas demandavam aprendizagem
para você centralizar isso de acordo com a estratégia. Aí vem a criação de escolas, que já você vai explicar um pouco mais a respeito disso, né? Agora, é o que você falou, né? Essa questão de a universidade corporativa é quando você coloca todos os cursos ali alinhados à estratégia da empresa e que antes era olhado de forma meio que unilateral ali, né? Cada um na sua área. Sim. Mas qual que é a diferença, então, dos treinamentos, dos cursos que são feitos fora da universidade e o que tem dentro da universidade? Boa. Quando que é a hora de criar a universidade? Quando você faz treinamentos descentralizados, é de acordo com a necessidade daquela área. E aí eu não vejo como um todo. A partir do momento que você tem um guarda-chuva falando tudo que se precisa criar para chegar num resultado único para a organização, aí eu crio de acordo com aquilo que eu quero chegar para a organização. Eu lembro de capacitações do tipo, olha, nós somos um banco e o banco também vende produtos. Sim. Então, muitas áreas, eles olham os seus produtos individualmente. Então, fala assim, olha, neste momento vamos vender o produto X. Só que a estratégia da organização viu que não era o momento para se vender o produto X. Então, se a Unibrad ela desenvolvesse aqueles profissionais apenas para capacitar no produto X, não estava vendo na estratégia total da organização, que era uma coisa muito mais ampla, que naquele momento não era o que iria chegar no resultado esperado para a empresa. Ou seja, a gente está falando então que a adoção de uma universidade corporativa ela ajuda até na priorização, né? Porque é priorização de tempo e é priorização de recurso, né? Sim. Como é que a gente coloca tempo e recurso financeiro, recurso humano, em prol daquilo que é o que a organização está visando para sua estratégia. E uma pergunta, Elka. Esse processo de migração, quando vocês, né, deixaram de ser um departamento de treinamento que cuidava, né, dessas demandas para se tornar uma universidade, né? Ele foi fácil, foi difícil, foi curto, levou muito tempo? Por que eu tô te perguntando isso? Porque tem muita gente que com certeza está aqui, né? Aqui, Nos tá ali, assistindo, né? Nos assistindo, que acaba tendo essa demanda, né, nas suas organizações. Puxa, preciso fazer a nossa universidade corporativa. Então, queria um pouco dessa sua experiência prática, do como foi esse processo, né, de virada de chave para essa nova realidade. Tem empresa que começa pelo prédio, né? Ó, aqui vai ser a nossa futura universidade corporativa. Exato. E tem gente que pensa assim, eu preciso ter um prédio. Exato. Se você tiver um prédio, ótimo, mas não é isso, né? Precisa, né, Elka? Não, com certeza não. E existe exatamente essa confusão do universidade corporativa parece que a partir de agora vai ter nível superior, né, pós-graduação. Exato. Então existe essa confusão. E quando foi se criar a universidade, primeiro teve o conceito, o que é a universidade e o que a gente está fazendo. Então, não vai ter curso de pós-graduação, eu não vou poder me formar. Não é uma unidade registrada no MEC. Não, né? não é uma unidade, exatamente. E não preciso de um prédio físico para isso acontecer. Obviamente que você precisa de salas, Sem né, dúvida. para capacitação de e tudo ajuda, mais. né? No entanto, não significa que você precisa de um prédio. Muitas vezes você pode, né, alugar salas de parceiros Sem e dúvida. ali fazer. Não vai ser pelo espaço que o negócio não vai virar. Não, ele é muito mais conceitual do que o próprio espaço. Uhum. Bom, a história é que nós demoramos 1 ano para formar a universidade corporativa, mas eu estou falando de uma empresa que tem 90 mil funcionários. Uhum. E com 90 mil funcionários em que eu preciso formar todos eles internamente até então. Então, o leque de treinamentos, né, o leque o nosso catálogo de cursos era imenso naquela época. Agora se torna maior ainda, mas assim, já era muito grande para você colocar cada coisa na sua caixinha. E também para todas as entrevistas e ver o que a gente queria, o que se esperava dessa organização a partir dali. Então, foi um processo, eu posso dizer, longo por ser 1 ano, mas aceitável quando você olha o tamanho que a gente, Claro. né, que nós somos. E além disso, não dava para parar a lojinha falando, estamos fechados para a reforma. Fechados para a reforma. Para melhor atendê-los, volte daqui Voltamos em um breve. mês. Segura a aprendizagem. Segura, por favor, né? Nós não fizemos isso. Então, foi deslocado, né, alocado um grupo
Para cuidar do projeto, para cuidar do projeto, e um grupo que foi tocando dia a dia. No entanto, a pessoa que estava tocando dia a dia, ele era consultado o tempo todo. Então, muitas reuniões, mesmo que estava tocando dia a dia, ou momentos, eram colocados na mesa e vamos aqui discutir. Então, esse um ano, ele foi fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E trabalhoso, sim, mas muito prazeroso, muito. Era um momento, assim, que as pessoas estavam em êxtase, porque eu estou participando da história. Agora, Elka, vamos falar, você já está trazendo uma informação super importante, que a universidade corporativa é uma alavanca estratégica do negócio. Então, assim, se monta uma universidade corporativa para ajudar o business, para ajudar a companhia a alcançar mais rapidamente, mais facilmente resultados do negócio, seus resultados, né? Não é um lampejo, vamos montar uma universidade corporativa, porque é legal. Isso é forte porque a gente sabe que, né, não é isso, mas a finalidade é ajudar a crescer. Por outro lado, eu queria que você falasse um pouco que, assim, a gente vive um mundo em constante transformação. E, principalmente no segmento bancário, a competição é absurda. A universidade corporativa... Bancos digitais, concorrência com tudo quanto... Hoje você monta um banco, qualquer pessoa na rua, né, monta banco. Até no Instagram aparece, monte seu banco, é um negócio maluco. Mas... E até bancos são concorrentes nossos. Exato, né? Exato. Não bancos são concorrentes, isso é muito legal. A universidade corporativa, ela também tem um objetivo de capturar essas tendências e rapidamente trazer para dentro e formar as pessoas. Faz sentido isso, né? Muito sentido. Né? As pessoas que trabalham em educação corporativa, elas precisam estar antenadas em tudo que está acontecendo no mercado. Não apenas em educação, mas saber o que está acontecendo, as tendências, para também trazer para as pessoas, porque afinal de contas nós precisamos ensinar o outro relacionado a diversos temas. Então, quando essa questão da concorrência, estamos vendo que uma empresa está despontando, oferecendo cartão de crédito, e isso está trazendo um diferencial, você fala, nossa, o que eles estão fazendo de diferente para a gente também ensinar os nossos profissionais, né, ou dispor de capacitação para ele também ficar, saber qual é a linha de atuação a partir de agora. Então é vivo o organismo. É muito vivo, muito vivo. Tira coisa, entra coisa. Sim. Ou seja, o tempo não para, está acontecendo as coisas cada vez mais rápidas, né? As inovações chegam o tempo todo agora, e a gente tem um novo desafio aí com tecnologia, com inteligência artificial chegando. Qual é o maior desafio agora com tecnologia, com inteligência artificial chegando, quando você fala desses formatos, principalmente, né? Porque a gente veio de um formato muito do presencial, aí a gente transformou tudo para o digital, agora está híbrido e agora chegou a inteligência artificial, mais tecnologia. Como é que isso tudo está transformando a universidade? Eu acho que a curadoria também é uma coisa bem importante, né? Eu tava vendo aí o primeiro episódio de vocês falando, né, sobre agora a gente olha também no Instagram e fala assim, ofereço o curso de tudo, né? E aí você fala assim, mas o quanto realmente aquele conteúdo ele tem valor ou ele realmente é verdadeiro? Então, isso é um desafio, porque muitas vezes, né, as pessoas falam assim, não, eu vou ali na internet e faço esse cursinho que vocês aí estão oferecendo, já conheço. Opa, né? Existe uma curadoria importante de pessoas especialistas que sabem aquilo que está ofertando. E é isso, precisa estar atrelado ao negócio, né? Está super atrelado. E a inteligência artificial, eu acho que ela veio para ficar e eu acho super importante, mas a inteligência artificial por si só, ela não vai te dar as respostas sem que você faça uma análise. Então, eu penso que neste momento o desafio está nisso, né? Nessa curadoria e nessa análise crítica, que é onde a gente está capacitando muitas pessoas, na análise crítica, né? O que você realmente é importante para você. Elka, deixa eu te perguntar uma coisa. A Unibrad, né, como vocês chamam, como a gente também chama quando está nas interações com vocês, ela é uma universidade corporativa que é reconhecida, inclusive, internacionalmente, né? Corporate University Week, Exato. Council, com prêmios, né? Exatamente. Como a melhor universidade do planeta, inclusive. Não, deixa eu deixar a Elka reagir um pouco a isso. Explica isso para todo mundo, Elka, rapidinho, vai. Bom, eu falei assim, eu sempre brinco que para educação não existe concorrência, né? E foi muito interessante que uma vez eu estava num congresso e um banco
que eu vou falar concorrente, né? Ele me procurou, conversou e falou assim, eu acho que existe aqui um prêmio, né? Que eu acho que vocês têm todas as condições de ganhar. Por que vocês não se inscrevem? E o concorrente falou para você? O concorrente. Foi que muito legal. interessante. Que respeito, né? E aí eu achei bem interessante e comecei a pesquisar para saber. E participar dessas premiações, eu acho que dá um estímulo para a gente saber o que está bom e o que precisa ser melhorado. Porque existem perguntas ali que você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, estimula a você a melhorar constantemente. Óbvio, eu não vou ser hipócrita e falar, não é gostoso você ganhar um prêmio, lógico que é. É muito... Reconhecimento também. Reconhecimento, faz parte, todo né? mundo gosta. Mas tem um lado de aprendizado mesmo, de que eu estou respondendo questionários e ali eu estou vendo onde eu tenho gaps, né? Você tem, até então, eu lembro nesse questionário, estava falando assim, você tem treinamentos para público externo, né, para a comunidade? A gente falou, nossa, nós não temos isso. Por que a gente não faz alguma coisa, né? O nosso carro-chefe é a educação financeira. Todo bancário tem que ser um educador financeiro, então por que não fazer isso? E ali estimulou a gente também criar uma área para falar com a comunidade. Então, eu estou dando um exemplo de quando... Exemplo não, né? Estou falando de como foi esse prêmio. E aí, nós respondemos diversos questionários, né? Foi, assim, dias fazendo, né? Realmente preparando essa premiação até mandar para o exterior, né? Na época era... Acho que é na França, né? Foi na França, foi. Que fica esse organismo, né? Isso. E aí nós levamos, né? Entregamos todos os materiais e eles pediam materiais do tipo, quais são os mimos que vocês mandam, se vocês têm material de marketing. Então, foram caixas que a gente mandou. Toda a experiência tinha que ser compartilhada. Toda a experiência. E aí começamos a receber várias ligações. Né? Até então, confesso que tinha um gelo na barriga de falar, será que a gente vai ganhar? Será que existe uma exposição? Né? E ainda bem que nós decidimos realmente participar, porque eu falei assim, na pior das hipóteses, a gente não ganhou e abafa o caso. Mas não foi isso, né? Então, quando realmente ficamos como finalistas, né? E aí, na época, a diretora foi participar, né? E ela também contando a experiência, ela falou, olha, porque eram separados por categorias, né? Então, veio o vencedor da categoria 1, categoria 2 e assim por diante. Ela falou assim, olha, quando chegou na última categoria, eu já estava pegando a minha bolsinha e indo embora. Né? Falando, não ganhamos em nenhuma categoria. E aí veio o prêmio máximo de melhor universidade, ou seja, estava realmente gabaritando nas outras categorias. Que legal, né? Então, cara, foi realmente muito emocionante. Eu ouso dizer que foi o dia mais feliz da minha vida corporativa. Que bacana. E eu queria me valer justamente dessa história para perguntar para você o seguinte, é óbvio que vocês têm, né, N lições aprendidas. A universidade corporativa de vocês, inclusive, parte de uma estrutura, né? Escritório, escolas e assim por diante. Então, se você puder falar um pouco dessa estrutura para inspirar, sabe esse jeito de funcionar para inspirar um pouco quem nos assiste, para pensar um pouco, puxa, posso levar meu modelo de educação para esse formato? Não posso? Eu acho que isso vai ajudar um pouco as pessoas a tangibilizarem um jeitão de funcionar, sabe, da Unibrad? Você pode compartilhar isso? Claro, claro. Só que a gente tem mudança constante, viu? Então, assim, o que é hoje... Não necessariamente vai servir para você que está assistindo daqui a um ano. Isso. Mas, assim, é um modelo que funcionou e funciona até hoje. É porque a gente está em processo sempre de evolução contínua, né? Claro. Hoje, a gente é separado por algumas áreas, grandes áreas. Então, sempre começando com o escritório consultivo, né? Que eu vi até no podcast anterior, que estava falando Learn BP, acho que é a minha colega, né? De trabalho, que é exatamente isso. A Carol Dalello, né? A Carol Dalello, ela falou isso. Eu não lembro o termo, se era Learn BP, alguma coisa assim. Mas é justamente isso. O escritório, ele é são profissionais que estão muito próximos dos BPs, justamente para estar próximo do negócio e ali saber os pontos de aprendizagem que precisam ser desenvolvidos em cima de uma área e conectar com a estratégia da organização. Porque, de novo, né, muitas vezes existem pedidos que são muito
próprios daquela área que pode ser expandido. São, próprio daquela área a gente pode sim, mas a partir do momento que expande, espera um pouquinho, deixa eu ver se está conectado com a estratégia da organização. Depois disso, nós temos as escolas de educação corporativa. Hoje nós temos 10 escolas, e essas escolas é quem cria a solução. E aí, quando eu falo solução, não necessariamente é um curso. Pode ser um podcast, pode ser... algum objeto online qualquer. Um objeto online. Isso, na verdade, assim, é um leque. E eu confesso a vocês que a gente não tem preconceito com nada, sabe? Tudo que fala assim, opa... e tem coisas que deram certo, tem coisas que não deram certo, né? Realidade aumentada, a gente fez, gastamos uma... Metaverso. Metaverso, vamos fazer... E aí, falou assim, opa, pera um pouquinho, né? A gente fez, achamos super interessante, e é muito legal, né? Vamos colocar aquele óculos, tal. Aí você fala, chegou no final, né? O que isso agregou, né? E não estou falando que não pode ser daqui a algum tempo, pode voltar a agregar, né? Ou pode agregar, né? E as escolas é quem cria realmente essa solução. E essa solução pode ser tanto ministrada internamente ou feita internamente. Porque vocês também têm os experts de vocês. Porque nós temos os nossos, né, facilitadores, instrutores, e a gente até brinca, fala assim, a fórmula da Coca-Cola tem que ficar dentro de casa, né? E aí, sim, essas pessoas, elas são treinadas para justamente fazer a multiplicação desse conhecimento, né? E a gente também contrata os nossos parceiros, vocês são super parceiros nossos, obrigado. Para trazer aí, né? Momento Momento merchan. Com muita alegria, com muita honra. E a gente também, né? A gente é super... né, muito feliz de estar com vocês. Parceiros aí, gostamos muito do trabalho que vocês fazem com a gente. E aí a gente tem a parte da secretaria, né, que é a parte mais de operação, que é aquela questão de enviar convite, de ver a sala de aula e tudo mais. A gente, né, acho que a Universidade Corporativa também persegue muito a cultura do aprendizado, né, e não acreditamos que apenas cursos, né, ou soluções que tragam um aprendizado. Isso daqui traz um aprendizado enorme para todos nós, uma reunião e tudo mais, e nem tudo tem que estar registrado. Nem tudo é formal, né, Nem tudo é formal, exatamente. Então, esse é uma coisa que a gente persegue e cada vez demonstramos mais, né? Eu vi também, sempre fazendo aí uma referência ao primeiro episódio, falando, que será que a empresa que precisa fornecer os treinamentos, né? E eu vi que você tá falando daquele fatídico episódio do Fight. É verdade. Se quem é responsável pela aprendizagem? A empresa, né? Ou o funcionário? E assim, eu aqui eu vou ficar bem em cima do muro, né? Boa, porque foi motivo de briga de faca. Eu percebi. Eu falei assim, opa, depois aqui quando os microfones estavam desligados, o que aconteceu, né? Mas, a gente riu. Mas e aprendeu, com certeza, cada um pegou um pouco. E eu vou falar, eu aprendi. Porque assim, eu acho que o aprendiz, ele é super responsável pela sua aprendizagem e ele precisa buscar, mas a empresa, ela também precisa estimular, né? E ela precisa dar essa direção, é o meu pensamento, tá? Então, ela precisa mostrar para o funcionário e estimular ele que aprender é gostoso, que aprender é saudável e que o aprendizado vai trazer evolução na carreira dele. E ele, como aprendiz, ele vai fazer um movimento para que isso aconteça, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade da empresa fazer com que ele veja a importância do aprendizado. Muito bom. E, Elka, eu fiquei com uma dúvida aqui agora. A famosa quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Veio primeiro, tem que fazer primeiro o curso ali para a área, a capacitação para a área, ou tenho que fazer primeiro a universidade corporativa? Existe uma ordem do que tem que ser feito? Ou tem que ficar esperando algo? Qual que é o momento? Nós temos cursos obrigatórios, né? Como todas as grandes empresas, né? Empresas, precisamos falar de ética, de lavar dinheiro, etc, etc. Mercado regulado, né? Exatamente. E então, o curso, ele acaba vendo primeiro. E aí, eu penso que é um grande, grande desafio nosso. Esses primeiros, porque assim, o profissional, ele entra
né, na organização, então, recém-admitido, ele entra, ele já tem um leque de 10 cursos obrigatórios para fazer. E esses cursos, eles precisam ser muito bons, para estimular e eles verem valor nisso, neste curso. É o primeiro contato, a experiência inicial, é o primeiro contato que ele tem com a Unibrad. Né? Então, se esse curso ali, ele é atrativo, porque assim, já tem, né, a coisa desagradável por ser obrigatório, que a gente nunca gosta, né? Então, a gente até fala altamente recomendado, né? Mas assim, se ele for agradável, falou assim, opa, eu tô vendo valor nisso, isso tá fazendo diferença para mim. E ele tá chegando com vontade, né? Quero produzir, quero trazer resultados. Então, ali a gente vê como um momento, assim, ímpar para conquistar esse aprendiz, né? Então, a empresa, ela não precisa nascer com uma universidade corporativa, mas a empresa precisa nascer, sim, com foco na educação, com a importância de desenvolver o profissional, né? Porque ela vai mostrar que aquele profissional tem valor para ela. Que ótimo, Elka. E eu queria aproveitar muito da sua expertise. São quantos anos, Elka, entre departamento de treinamento e Unibrad? Acho que de Bradesco tem mais, mas você... Entre... pergunta não se faz. Né? Fala vários. Entre departamento de treinamento e Unibrad, mais de 10? Mais de 10. Só a Unibrad tem 11 anos. Só a Unibrad tem 11. Isso. Então, olha o tamanho da expertise. E a gente está falando aqui com gente que está vivendo esse momento e esse desafio de implementação. E eu queria tirar de você, Elka, um pouco daquilo que são as suas lições aprendidas desse processo. Se você pudesse compartilhar, sabe? Se você fosse voltar lá na Elka de 11 anos atrás, que participou de todo esse processo de implementação, e fosse trocar com aquela Elka dicas, né, de, olha, pontos de atenção importantes. O que te vem em mente, assim? Nossa. Pergunta de $1 milhão. Muitas coisas, né? Então, eu vou falar de uma coisa muito simples, começando, né? Porque isso vem na minha cabeça Simple agora. is beautiful. Antes, quando a gente ia fazer uma capacitação, vou fazer uma capacitação sobre como atender o telefone. A gente começava a falar do Grambel, né? Fala assim, opa, virava uma pós-graduação, um cursinho que iria demorar 20 minutos. Então, a primeira coisa é ser simples nas suas aplicações. Isso eu estou falando em relação a uma solução de aprendizagem. Em relação à universidade corporativa, muitas vezes a gente quis colocar o quadrado no redondo. Existem as competências corporativas, e essas competências corporativas a gente queria linkar, se colocar dentro das escolas. Então, assim, eu estou falando sobre... gente, então eu vou falar que a competência corporativa que norteia essa escola é trabalho em equipe. Tá, mas eu também estou falando de planejamento estratégico. Trabalho em equipe não está ali? Eu estou falando de liderança. Trabalho em equipe... Não, aí a gente quis colocar assim, sabe, quando meio uma força... Vai encaixar sim. Né? Vai sim. E aí, isso foi 1, 2, 3 anos, você falou, pera um pouquinho, começou... Fez um bololô ali que não deu certo. E aí a gente percebeu que precisava se beber da fonte das competências corporativas independentes. Permear tudo, né? Permear tudo, exatamente. Então, essa foi uma grande lição aprendida. Outra é que você não precisa começar grande, né? Também tem coisas que a gente parece que, não, agora eu vou criar uma universidade corporativa, como eu falei anteriormente em relação, eu não estou atendendo a comunidade. Então, uma universidade corporativa agora precisa atender a comunidade? Precisa atender todos os seus stakeholders? Precisa monitorar, olha só o que você me lembrou, precisa monitorar todos os resultados. Eu preciso de ROI de tudo. Porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas, não, preciso de ROI de tudo. Agora, calma. Né? Todo mundo quer. Se fala muito sobre preciso saber o custo desse treinamento, né? Qual é o retorno? Primeiro, que a gente tem que tomar cuidado para o molho não sair mais caro que a carne, né? Porque fazer retorno de investimento não é uma coisa simples, complexo, rápida e barata. Não é, ele é caro. E segundo, acho que foi Benjamin Franklin, né? Que falou assim, se você acha a educação cara, experimente a ignorância, né? Então tem um pouco disso. Aqui sempre se fala de frases, né? Então, apaixonado por frases, Cecília Meirelles, Einstein. Ele uma do sempre Einstein aparece. ótima, de inteligência artificial, esses dias aí que trouxe. Ele era muito ali no nosso muito, tempo, né? Exato. A internet das coisas aí, é sensacional, né? Muito bom. Assim,
de bate-pronto, acho que foram essas, assim, lógico que tiveram muitas outras coisas, e eu acho que não ter vergonha de falar errei, porque a gente conserta. Eu penso, a gente está num ambiente de aprendizagem, o ambiente de aprendizagem, ele tem isso, né, que a gente pode errar, pode consertar, pode fazer de novo, né, não pode persistir no erro, mas, assim, a gente é um ambiente seguro para isso. E a gente faz bastante jus dessa opção que nós temos. Podemos errar, como eu falei, vamos fazer realidade aumentada? Vamos, né? Vamos testar, né? Vamos testar. E se não der certo, ok. E aí a gente engavetou e acabou. Ótimo. Né? Elka, a gente falou bastante aqui de Unibrad, mas queria falar de você agora. Como é que é a profissional Elka que trabalha, que gerencia, coordena uma quantidade enorme de conhecimento passando por você de tudo quanto é lado? O que você gosta de aprender? Qual que é o teu próximo desafio? Conta um pouco. Como é que tá no meio? Por trás das cortinas. Por trás das com cortinas. Com Elka Jutel. A facilidade que você tem. Porque os conhecimentos, você esticar a mão, você pega a coisa ali, né? Sim, eu quero aprender mais sobre produto, mas quero competência. Como é que você lida com isso? O que você gosta de aprender? O que você... Olha, eu acho que eu gosto de aprender de tudo um pouco. Né? É importante eu estar próxima das ações que o banco está fazendo. Né? A gente está passando por um momento de evolução cultural muito forte. Então, isso tem trazido provocações relacionadas a esse tema. Né? Então, hoje, eu vejo isso como importante eu aprender e eu procuro aprender sobre esse tema. Mas também eu não posso fechar os olhos para o dia a dia, né? Lá no banco, até o nosso presidente, ele fez o Run the Change e o Run e o Change, the Bank. Né? Então, existe o Change, que é onde eu estou olhando nessa evolução cultural, mas eu preciso olhar aqui o Run o tempo todo, porque o banco precisa continuar operando antes que o Change chegue. E, na verdade, as coisas já estão tudo junto e misturados. E ainda bem por isso. Mas em relação à minha vida profissional, eu estou muito de olho nisso. Em relação ao pessoal, eu amo assistir séries, eu aprendo muito com séries. Eu acho que a pandemia fez com que a gente despertasse um lado aí gastronômico também, que é muito gostoso. Você fez pão? Eu fiz. Quem não fez? É o troféu da pandemia. Eu também acho, viu? Mas acho que essa questão, né, de você também se abrir, porque eu acho que o meu pensamento é que a gente aprende em todos os lugares o tempo todo. Né? É muito difícil você sair um dia, quando você põe eu pelo menos ponho a cabeça no travesseiro e falo assim, o que eu aprendi hoje diferente? E às vezes aprendi com o Uber que me trouxe aqui, que ele me trouxe uma informação diferente. Você fala, nossa, é verdade, né? Tem isso também, eu vou explorar um pouco mais. Então, é quase um estado de espírito, né, Elka? Sim. E eu acredito que a gente que vive nesse meio, a gente sempre está pronto para aprender, né? Parece que a gente não desliga. Né? Em alerta assim, o tempo todo. Em alerta. Fala assim, não, só vou... Né, não vou relaxar aqui. Não vai, não. Você até relaxa, porque assim, tem uma questão do que o aprendizado também é um relaxado. Sim. Mas eu sempre faço um apanhado no final e falo assim, o que eu aprendi? Que legal. Boa dica. Elka Jutel, que alegria estar aqui com você. Volte sempre, Elka. Lembra do programa do Jô? Jô fazia isso. Elka, obrigado por estar conosco. Elka Jutel, eu que agradeço, gerente sênior de recursos humanos do Bradesco, hoje responsável pela Unibrad, Universidade Corporativa do Bradesco. Obrigado, Elka. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse lugar maravilhoso, né, que cheira inovação, cheira aprendizado. Obrigado. Que legal. Volte muitas vezes, Elka, né? Que você compartilha ainda muitas histórias com quem está aqui nos assistindo. Você quer deixar seu LinkedIn para o caso de alguém te procurar? Bom, para benchmarking, né? Tem muita gente que coordena a Universidade Corporativa, a gente que quer aprender mais sobre a Universidade Corporativa. A referência é Elka Jutel. E você continue acompanhando o podcast Caos Corporativo. Dá uma voadora aí no like. Meu Deus. Né? Manda. Manda pros seus amigos. Manda pros seus inimigos. Pra todo mundo. Vamos compartilhar conhecimento. Semana que vem tem mais, Felipe Pragato. É isso aí. Faz que nem as correntes. Passa em tudo quanto é grupo. Passa pra todo mundo, porque todo mundo precisa aprender. Então, bora. É isso aí. Se você não passar pra 10 pessoas, pelo menos... A loira do banheiro. É isso. Você vai bloquear suas capacidades de aprendizagem. Você vai compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Chega
no espelho e fala, podcast de calço corporativo. Não, deixa pra lá. Obrigado, Elka. Obrigado, Eu que Elka. agradeço. Até a próxima. Até mais. Beijo. Tchau. Fui. Tchau.